No vídeo de hoje vamos analisar o último resultado divulgado pela CEMIG, a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais. A empresa tem apresentado bons resultados nos últimos anos. Inclusive temos uma discussão em pauta sobre a privatização da empresa que eventualmente pode até destrafar valor da ação. Vamos conferir aí seus principais números e comparar com outras empresas da área de energia elétrica do Brasil. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar falando pelo controle acionário da empresa. As ações ordinárias, 51% delas estão em posse do governo do estado de Minas Gerais. E esse é um ponto importante, uma vez que o governador Zema tem tido a privatização da CEMIG entre seus itens de pauta, e vamos ver se ele consegue fazer até o final do seu mandato. Mas sempre tem, né, como a gente está falando de empresa estatal, também tem o outro lado. Eventualmente, se o Zema ou alguém, né, ele já está no segundo mandato, alguém vinculado a ele que tem essa pauta, perder a próxima eleição para governador e tivermos um governo de oposição, igual está acontecendo com o governo federal, podemos ter aí essa vontade, pelo menos, de retrocesso desses processos de privatização, não que se consiga uma vez que o processo seja feito. Aliás, vamos aproveitar aí do público, eu não moro no estado de Minas Gerais, né? Gostaria de saber a opinião dos mineiros ali, como é que está sendo, na sua visão, né, o governo Zema, se ele tem boas chances aí de fazer um sucessor no estado de Minas Gerais, se está desempenhando um bom governo. Para quem olha de fora, eu não moro no estado, mas me parece que tem sido sim um governo bastante interessante. Bom, continuando com as ações ordinárias, né, 32% temos no fundo de energia e 11% com o BNDES. As ações preferenciais têm uma grande parte em circulação, 77%, e 15% de posse da BlackRock. Neste gráfico temos os últimos resultados anuais da empresa, então ela cresceu aí, saindo de pouco mais de 20 para 35 bilhões de receita praticamente, e o lucro acompanhou esse crescimento. Apesar de no quarto trimestre de 2022 a gente ter enxergado ali uma certa estagnação no lucro da empresa, mas o importante aí no longo prazo a gente observa que sim, a empresa tem investido e tem apresentado aí um crescimento interessante para os acionistas. Aqui temos a participação nos resultados, 40% na área de distribuição, que é o principal ponto aí da CEMIG. Na geração e transmissão, 35%, 13% na área de gás, que é a Gasmig, e outras partes que compõem a holding da empresa. Em termos de dividendo, a gente teve aí uma queda, né, principalmente em 2016 em diante, mas os resultados aumentaram, a empresa conseguiu fazer caixa, está fazendo investimentos, e a gente tem uma tendência aí que nos últimos 3 anos, pelo menos, aí, de crescimento dos dividendos da empresa. Este gráfico mostra aí um fato importante para a empresa, né, que é a queda da sua dívida líquida. Então, principalmente nesse momento de taxas de juros mais elevadas, é bem salutar para a empresa apresentar essa queda. O valor patrimonial crescente nos últimos anos, como podemos ver. Em termos de fluxo de caixa, a gente observa desde 17 até 22 o fluxo de caixa crescente da empresa, das atividades operacionais. Quando a gente olha investimentos, né, pelo menos 20 e 22 apresentam pontos mais altos aí de investimento, e atividades de financiamento a empresa também tem mantido ali. De forma que o caixa total da empresa está numa posição de controle nos últimos anos.
Já a relação preço-lucro e preço por valor patrimonial, o preço-lucro tem apresentado um ligeiro aumento nos últimos 2, 3 anos, pelo menos, e a relação preço por valor patrimonial tem oscilado em torno de 1. A gente pode observar agora a comparação da CEMIG com outras empresas da área de energia elétrica. Aí pegamos as maiores empresas da Bolsa, Eletrobras, CPFL, Engie Equatorial e Copel, né? Apesar que Copel e CPFL têm uma característica mais forte de distribuição, assim como a CEMIG tem, né? Tem uma presença relevante em distribuição. Então, vamos comparar com os principais números. Em termos de dividend yield, a CEMIG está numa posição bastante interessante, 13,6% de dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. A relação preço-lucro é a mais baixa do grupo, inclusive só a L e CPFL estão abaixo de 10. Né? A relação preço por EBIT, ela está com valores intermediários ali, né, semelhantes da Engie e da Equatorial. A PSR, que é a relação entre o preço da ação e as receitas por ação, está no patamar mais baixo, e a relação preço por valor patrimonial é a segunda mais baixa, só perde para Eletrobras. Eletrobras que tem um patrimônio líquido gigantesco, né? Em termos de margens, a margem EBIT ela é mais baixa do grupo aqui, né, junto com a Copel. A margem líquida ela está num patamar intermediário, está muito próximo da CPFL, está mais alto que a Copel Equatorial, né? E o ROI da empresa é o terceiro pior aqui do grupo, fica na frente de Copel e de Eletrobras, que é uma empresa que realmente tem um patrimônio muito grande. Essa é a evolução do preço da ação nos últimos 10 anos, então ela chegou à mínima ali por volta de 2015, 2016, né? Vinha num patamar de preço bastante elevado e ela tem se recuperado desde então, ela está numa crescente aí e segue acompanhando essa tendência de alta. Em relação ao valor intrínseco, a ação está sendo negociada com uma certa margem em relação ao valor intrínseco calculado pela fórmula de Graham. As projeções dos analistas para os 12 meses seguintes apontam para uma ligeira valorização da empresa, se bem que tem alguns aí projetando valor até de R$10 por ação. A maior parte deles tem recomendação neutra para a ação e 20% recomendação de compra. Bom, trazendo algumas informações apresentadas na sua última divulgação de resultados, houve crescimento de 1,4% no volume de energia distribuída pela CEMIG, principal consumidor na área industrial, seguido por residencial e comercial. Já a Gasmig, ela apresenta aí 87% da sua demanda para a área industrial e 3,8% para usinas térmicas. Então tem tido também uma melhora em termos de resultado apontado aí pela CEMIG. O fluxo de caixa, a gente observa ali, né, o caixa positivo que tivemos na empresa e também essa última barra aqui, né, trazendo as atividades de investimento que foram relevantes no período aí de 2022 e principalmente aí na área de distribuição. Então tivemos aí altos investimentos na área de distribuição por parte da CEMIG. E uma última informação que também é interessante, a gente observa aí 3 agências de classificação de risco, né, com a visão sobre a companhia para o longo prazo. E basicamente a gente tem aí uma melhora na classificação de risco pelas 3 agências em relação à nota anterior. Então, mostrando aí que o cenário tem sido de fato positivo aí e o mercado tem percebido como positivo o cenário da CEMIG. E vamos colocar também algumas notícias relevantes sobre a empresa. Então, essa notícia a gente já viu nos dados, né, que a CEMIG ampliou o investimento na geração e transmissão para voltar ao protagonismo no setor. A gente viu, inclusive, que ela tem aumentado os investimentos, em especial também na distribuição.
uma informação sobre a discussão que está tendo, né, sobre revisão tarifária da empresa, né, já discussão que já aconteceu, então de tempos em tempos temos esse tipo de discussão. A contratação de 3 usinas fotovoltaicas flutuantes, que a CEMIG pretende contratar ainda esse ano, né? Ela também vai iniciar a venda de 15 hidrelétricas de menor porte por 48 milhões de reais. Ela está ajustando o seu portfólio com isso, né? Uma notícia do Money Times trazendo a possibilidade de privatização da empresa, afirmando aí que depois desse resultado, né, a CEMIG está, como se diz, limpando o balanço, né, e pode estar se preparando aí para uma futura privatização, né? E a notícia do UOL trazendo o mesmo assunto também, que está em pauta, né? O governador Zema tem colocado isso como um ponto importante da gestão dele, é a privatização da CEMIG. Então, o assunto está sendo tratado e podemos ter aí a evolução dessa agenda, né? E, finalmente, vamos ver os pontos positivos e negativos para investimento nas ações da CEMIG. Do lado positivo, é uma empresa que tem tido receitas e lucros crescentes. É uma estatal mais próxima de um processo de privatização, então a desvantagem de ser estatal, com essa privatização a gente pode ter aí algo semelhante ao que aconteceu com a Eletrobras, que tivemos aí uma valorização bem significativa com o processo de privatização. A empresa está apresentando dívida em queda e aumento nos investimentos. A empresa também está com alto dividend yield e as relações de preço em patamares interessantes ali comparadas com outras empresas elétricas. O ponto negativo é que ainda é uma empresa estatal. E se eventualmente tivermos mudança no governo de Minas Gerais, à semelhança com o que aconteceu com o governo federal, a gente pode ter turbulências aí com eventuais rediscussões aí sobre processos de privatização. E a empresa tem tido margens e ROI intermediários quando comparados com outras empresas do setor elétrico. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante e fique à vontade para se inscrever no nosso canal.